Meu nome é Leiciane dos Santos Mendes, estou cursando Gestão de Recursos Humanos na Faculdade FAMIG, Faculdade de Minas Gerais, e vou apresentar esse vídeo aí, em prol de uma atividade da disciplina Avaliação, Desempenho e Competência proposta pelo professor Anderson Luiz. O objetivo do vídeo é apresentar 3 aulas, da matéria de avaliação em desempenho e competência e falar um pouco, sobre essas aulas. No caso, as aulas que eu escolhi para falar foi feedback contínuo, a importância da avaliação do desempenho e técnica da avaliação. Bom, vou começar falando um pouco sobre feedback contínuo, dentro aí do contexto empresarial. O feedback dentro da empresa, ele serve aí, ele tem o objetivo aí de controle de desenvolvimento. Aí no caso aí as empresas utilizam, com seus colaboradores a fim aí de manter uma comunicação, ampliar conhecimentos e melhorias, O feedback, ele é muito importante para o desenvolvimento interpessoal do operador, no caso, porque é através do feedback que o operador ele vai avaliar, num todo, assim, a sua trajetória dentro da empresa. No caso, a sua postura, a sua conduta, as suas entregas, as suas relações com os colegas de trabalho, relações com o seu gestor, Então, o feedback, ele serve para o autodesenvolvimento, O feedback, ele pode, ser aplicado dentro das empresas aí pelos gestores, só que não está destinado apenas aos gestores, Hoje, a forma de empreender, as organizações vem mudando bastante, A comunicação do operador dentro da organização. Então, hoje o funcionário ele tem muito mais voz, ele tem é muito mais aberto, para que ele também apresente o seu ponto de vista. Então, o feedback também ele pode partir sim do operador, do funcionário no caso. E é muito importante porque o funcionário ele poder expor, o que talvez te incomoda, ou o que é muito bom para a empresa, o que está errado. Então, é uma forma da empresa também conseguir aí fazer algumas mudanças internas, para que a comunicação, o desenvolvimento e a produtividade, seja o melhor possível dentro da empresa. Nós temos aí, os feedbacks, eles são classificados como positivos e negativos. Os dois são de grande importância, dentro da organização. Os dois trabalham o autodesenvolvimento. Hoje, atualmente, no Brasil, o feedback negativo ele é predominante, o que, no meu ponto de vista, não deveria ser, porque eu acho que o operador ele tem muito mais entusiasmo, ele consegue demonstrar muito mais o seu trabalho, a sua criatividade, propor, melhorias a partir do momento que ele receba feedback positivo, que ele se sinta importante, É lógico que isso vai muito da conduta do operador. Se o funcionário também é um funcionário que não faz muito por onde em relação à empresa, mas nem todo mundo é 100% ruim, nem todo mundo é 100% bom. A gente sempre está procurando desenvolver. Então, eu penso que os feedbacks positivos era para ter predominar, Mas no caso os negativos são porque os negativos, na maioria das vezes, eles têm a finalidade de corrigir, conduta, postura, essas relações todas.
É, os feedbacks, eles, na hora, no momento, assim, né, da sua, vamos dizer, da sua aplicação, vamos supor, quando o gestor, ele vai aplicar um feedback, né, no funcionários, nos seus operadores, né, o ideal é que esse feedback ele seja planejado, né, ele seja estudado. A forma de você conversar, a forma de você aplicar, como que você vai chegar, né, no operador para dar principalmente os feedbacks negativos. A proposta é sempre iniciar os feedbacks descon descontraído, né? Falar um pouco sobre os pontos positivos, né, do caso do funcionário, para depois apontar, né, o que for negativo, para que o funcionário também, o operador, não se sinta, vamos dizer, um péssimo funcionário, né, não se sintam muito desmotivados. Deixa eu ver um outro ponto aqui. Tá falando dos feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Os feedbacks negativos, né, principalmente, que trazem um certo desconforto maior para os funcionários, eles têm que ser muito bem conduzido na hora da sua aplicação. O gestor, ele deve saber e ter um conhecimento de como aplicar esse feedback. No caso, assim, quais são as palavras, as formas de aplicar. Porque uma aplicação, uma palavra, um gesto, qualquer coisa pode, né, desmotivar muito mais o operador e até mesmo levar a questões mais sérias, né? Um processo contra a empresa, intercalar o caso por uma forma assim de comunicação indevida. Então, os gestores, eles sempre sabem, tem que, por mais que o operador, no caso o funcionário, não esteja entregando os seus resultados, teve uma conduta inadequada, não importa. A forma de comunicar, ela tem que ser a mais assertiva e a mais profissional possível, né? Para não ter margens aí para, no caso, discussões e nem que seja levado, né, para um outro patamar, nem para a área jurídica da empresa. Os feedbacks, eles podem ser individual, pode ser em grupo, né, isso depende muito da característica da empresa. Os dois feedbacks, eles são muito válidos, visando que o feedback individual, ele tem uma finalidade um pouco maior, né, principalmente na hora dos apontamentos do erro, para o operador, porque não expõe, né, o funcionário. Você vai dar um feedback em grupo, falando sobre os erros, né, a conduta. Então, assim, individual, né, se for uma conduta individual. Agora, se for uma conduta do grupo todo, aí são os feedbacks em grupos, né, o que acontece. E os feedbacks eles têm que ser objetivo, sempre em termo profissional, até mesmo porque o operador não está ali, né? Nem o gestor para dar conselhos pessoal em relação, né, à vida do funcionário. Então, o ideal é que sempre que os feedbacks eles sejam o mais objetivos possíveis. Agora eu vou falar um pouco, né? Bom, agora eu vou falar um pouco, né, da importância da avaliação do desempenho. Assim como o feedback, né, que eu mencionei, a avaliação de desempenho, ela é de grande importância, né, dentro da organização, e ela tem também como objetivo desenvolver, né, a comunicação, as metas e o empenho, né, desenvolvimento e empenho.
de seus funcionários. É, a, o, avaliar, né, o desempenho dentro da organização é, é uma forma que as empresas têm, né, de conhecer o quanto as demandas elas estão sendo executadas, quais são os objetivos maior, identificar, né, no forma geral assim, identificar os principais erros e os principais pontos, né, de melhorias. Então, assim, a avaliação de desempenho, ela, assim como o feedback, sofreram grandes mudanças, né, ao longo aí do tempo, principalmente aí com a evolução, né, da tecnologia, novas formas de trabalho adotadas pelas empresas, né? Então, assim, acompanhando essa evolução tecnológica, e novas políticas, né, de relacionamento, as empresas começaram a praticar e adotar, né, formas diferentes de fazer essa avaliação do desenvolvimento da empresa. Cada empresa ela tem a sua forma, né, a sua característica aí de fazer a avaliação, né, tem os seus critérios dentro da organização. No caso aí depende muito do tipo de liderança, do perfil da empresa e dos valores, né, que essa organização tem e qual que elas são destinadas, né? As avaliações elas podem ser feitas diretamente, né, pelo gerente, pelo RH, no caso, ou elas podem ser feitas pelo próprio funcionário, né? Para que uma empresa ela tenha ela seja, né, que ela tenha um resultado, no caso assertivo, das avaliações de desempenho, ela precisa, então, né, dando continuidade para uma empresa, né, para que ela tenha resultados assertivos na sua avaliação, ela faz necessário, né, que ela tenha uma avaliação de desempenho aplicada de forma correta. Então, assim, o ideal é que os seus funcionários, seus operadores, eles sejam avaliados dentro do cargo, né, ou então dentro das atividades que eles exercem, porque dessas formas eles têm mais propriedade, no caso, né, para apresentar os seus conhecimentos e as suas dificuldades também. Então, assim, o resultado esse assertivo da avaliação, ela pode trazer grandes mudanças, né, na organização e no objetivo, no caso da empresa. Assim, sempre na hora de avaliar, no caso, os seus funcionários, a empresa ela tem que ter muito cautela, né? No caso, com a forma da avaliação, para que essa avaliação não traga muito desconforto, nem mesmo exclusão, né, de funcionário. Elas têm que ser realizadas de uma forma igualitária para todo mundo. Não pode haver, né, nenhum tipo de distinção entre os operadores ou entre os cargos. O ideal é que todos os funcionários da empresa passem, né, nessa avaliação de desempenho, cada setores, né, para que a empresa ela tenha um desenvolvimento, no caso, em conjunto, porque não basta só fazer a avaliação, no caso da linha de frente, né, que são dos operadores, sendo que
a parte maior, que são os gestores, né? Não estejam também alinhados e não estejam em desenvolvimento, porque todo desenvolvimento que fizer na parte do funcionário vai ficar ali, se o resto da empresa não estiver caminhando junto. Então, o ideal também é que a empresa ela tenha um local, né, de armazenamento de dados, para que todos esses dados eles sejam realmente utilizados. Porque não adianta nada você, né, ter uma ótima avaliação no desempenho, fazer a avaliação, sendo que no final essa avaliação não vai ser utilizada, não vai ter resultado. Então, o ideal é que a avaliação ela seja feita, ela seja analisada e que ela traga resultado para a empresa de melhorias, né? E agora eu vou falar um pouco sobre a técnica de avaliação, né? Que está muito ligada aí também ao, né, avaliação de desempenho, a matéria anterior que eu falei. Bom, as técnicas de avaliação, elas são, assim, importantes, né, dentro da empresa, porque ela vai mensurar, no caso, a importância, né, o que é necessário, medindo o escopo, né, de modelo da avaliação escolhida. Então, assim, cada empresa, como eu falei na matéria anterior, cada empresa tem a sua forma de avaliar, né? De aplicar a sua avaliação no desempenho. Só que tem algumas técnicas que podem ajudar e facilitar, no caso, a organização, né, a empresa, a ter um modelo assertivo aí no caso de avaliação. As técnicas, elas podem ser, né, em forma de entrevistas, questionário, registro comportamental, né, e também meios utilizados para produzir e coletar dados, né. As técnicas, elas, né, elas são divididas aí, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. No caso, as técnicas qualitativas, elas estão mais destinadas, assim, né? Elas consistem mais em questão de compreender, né? E buscar melhorias, no caso, assim, de qualidades, nos recursos, na demandas, né? De trabalho do funcionário. Então, tipo assim, ela pode ser, né, as qualitativas, elas, né, estão mais relacionadas a coletar dados, observação, entrevista, pesquisa, né, documental, de pesquisa documental. E tem as, né, quantitativas. No caso aí, as pesquisas quantitativas, elas estão mais relacionadas à parte numérica, né? No caso, são a parte analítica, a parte de gráficos, né? Elas são as técnicas utilizadas, né, no tipo quantitativas, geralmente são as técnicas de questionário, entrevista, né, estruturada, fechada, que é a comparação, no caso de tratamentos específicos, e também pode haver a mistura, né, no caso das duas, que é, no caso, a pesquisa qualitativa. As técnicas de avaliação, elas são, né, para elas ser eficaz no caso, é de grande importância que as empresas consigam conciliar, né, no caso, os objetivos da organização e a política de gestão e tal,
junto com a estratégia de negócio e o interesse também individual, né, e coletivo da empresa. Com o objetivo também, né, de aproximar líderes e liderados e ter uma comunicação mais assim próxima, né, entre empresas e funcionários. Finalizei aqui, né, a explicação sim, foi muito resumido das 3 matérias. Aí vou deixar aí no caso um recado, né, que o professor pediu para deixar no final do vídeo aí, para os novos profissionais, né, no caso aí, que estão aí, né, ingressando aí na área de RH ou estão estudando. O recado que eu deixo é que, né, os novos profissionais da área de RH, que para ser um bom profissional de RH, um bom gestor, você tem que ser apaixonado. Na minha opinião, você tem que ser apaixonado em questão de relações humanas, né? Em questão de ter afinidade em lidar e relacionar com pessoas. Porque dentro da organização não basta você só ser do setor, né, do RH. Você tem que ser o RH em si. Então, você tem que vivenciar, você tem que ter afinidade de comunicação, de liderança. Você tem que se identificar, né, com a área. Porque a partir do momento que você tem identificação, que você goste da área, que você tem afinidade com pessoas, você vai conseguir ter uma carreira de sucesso. Isso tanto para RH como para qualquer outra, no caso, profissão que você queira escolher. Então, assim, quando você gosta da área e que você tem afinidade, você tem mais ânimo de construir uma carreira, de buscar novos conhecimentos, de estudar, aperfeiçoar habilidades. E então é isso. E que é lógico, né? Estudar bastante, estar atentos às novas inovações, sempre da área aí, procurando se aperfeiçoar sempre. E é isso.